Shalom, povo de Deus, shalom, irmãos, sejam todos muito bem-vindos, graça e paz a todos vocês, que Deus abençoe esse dia grande e poderosamente. Estamos mais um dia na sua presença, mais um dia com a Bíblia viva, estudando o livro de Números, e hoje vamos ler mais 3 capítulos de Números, de 10 a 12, então prepara já a sua Bíblia, abre nessa página e vamos juntos aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe sua vida, seu ministério, seu trabalho e toda a sua família. Amém? Números de 10 a 12. As trombetas de prata, as murmurações e a humildade de Moisés. Irmãos, depois de permanecer quase um ano acampado ao pé do Monte Sinai, Israel finalmente inicia sua caminhada rumo à Terra Prometida. Os capítulos 10 a 12 marcam o começo da jornada pelo deserto. É um momento de expectativa, mas também o início das primeiras crises espirituais do povo. Irmãos, logo os primeiros dias de viagem surgem murmurações, insatisfação, surge rebelião. E, em contraste com essas atitudes, a Bíblia destaca a humildade de Moisés e a fidelidade de Deus, que continua conduzindo seu povo apesar de suas falhas. Hoje estudaremos as trombetas de prata, a partida do Monte Sinai, as primeiras murmurações do povo, o envio das cordonizes, 70 anciãos, a crítica de Miriam e Arão contra Moisés e a humildade de Moisés. Pai querido, Pai amado, abre nosso entendimento para compreendermos a Tua palavra, que pedimos a permissão de abrir. Senhor, que possamos compreender a Tua palavra, os ensinos desses capítulos. Livra-nos da murmuração e ensina-nos a confiar na Tua direção, mesmo quando não entendemos o caminho. Forma em nós um coração humilde e obediente em nome de Jesus. Amém, irmãos? Número 10, o início da caminhada. Versículo-chave 10, 9. Quando sairdes à guerra, tocareis as trombetas. Aleluia. Palavra-chave: direção, caminhada, obediência, presença e esperança. Deus manda fabricar 2 trombetas de prata. Elas serviriam para reunir o povo e organizar as partidas do acampamento e, ao mesmo tempo, anunciar momentos importantes. E, finalmente, Israel deixa o Monte Sinai. A nuvem do Senhor continua à frente, mostrando o caminho. O que Deus ensina? Deus continua dirigindo seu povo. A caminhada começa somente quando Deus dá ordem. Números 11, murmuração. Capítulo 11, 1. Versículo-chave. O povo começou a queixar-se diante do Senhor. Palavra-chave: murmuração, gratidão, dependência, misericórdia, disciplina. Pouco tempo depois de iniciar a caminhada, o povo começa a reclamar. Sentem saudades do Egito e desprezam o maná enviado por Deus. O Senhor responde disciplinando o povo, mas também provendo cordonizes. Além disso, Deus parte sobre 70 anciãos para, parte do Espírito que estava sobre Moisés para ajudá-lo na liderança. Irmãos, a murmuração revela um coração que esquece rapidamente os benefícios de Deus. A gratidão fortalece a fé. Números 12, a humildade de Moisés. Versículo-chave 12, 3. Moisés era um homem muito humilde. Palavra-chave: humildade, liderança, respeito, autoridade e perdão. Miriam e Arão criticam Moisés, questionam sua liderança e autoridade, e Deus intervém defendendo o seu servo. Irmãos, Miriam é disciplinada com lepra. Olha a disciplina de Deus. Mas Moisés ora por sua cura. O que isso ensina para nós hoje? Que a verdadeira liderança não nasce do orgulho. Ela nasce da humildade e da dependência de Deus. Irmãos, Jesus é revelado nos capítulos 10 a 12 como o bom pastor que guia seu povo, como o pão da vida superior ao maná, o servo humilde e obediente, como o intercessor que ora pelos pecadores. Temas centrais: direção de Deus, obediência, gratidão, humildade, liderança, misericórdia e intercessão. Número 10 a 12 nos ensina que Deus permanece fiel durante a caminhada.
e a murmuração enfraquece a nossa fé, mas a humildade e a confiança fortalecem a nossa comunhão com o Papai do Céu. Aleluia! A gólida celeste ficará para o final da nossa leitura. Amém, irmãos? Glória a Deus! Números capítulo 10. As duas trombetas de prata. Disse mais o Senhor a Moisés: faze 2 trombetas de prata de obra batida e as farás servir-te-ão para convocares a congregação e para a partida dos arraiais. Quando tocarem, toda a congregação se ajuntará a ti à porta da tenda da congregação. Mas quando tocaram uma só, a ti se ajuntarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando os tocardes a rebate, partirão os arraiais que se acham acampados do lado oriental. Mas quando segunda vez as tocardes a rebate, então partirão os arraiais que se acham acampados do lado sul. A rebate as tocarão para suas partidas. Mas se houver de ajuntar a congregação, tocá-las eis, porém não a rebate. Os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e a vós outros será isto por estatuto perpétuo nas nossas gerações. Quando na vossa terra sairdes a pelejar contra os opressores que vos apertam, também tocareis as trombetas a rebate e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós e sereis salvo de vossos inimigos. Da mesma sorte, no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades, e nos princípios dos vossos meses também tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos e sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Os israelitas partem do Sinai. Aconteceu no 2º ano do 2º mês, aos 20 do mês, que a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação. Os filhos de Israel puseram-se em marcha do deserto do Sinai, jornada após jornada, e a nuvem repousou no deserto de Paraã. Assim, pela primeira vez, se puseram em marcha, segundo o mandado do Senhor por Moisés. Primeiramente partiu o estandarte do arraial dos filhos de Judá, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Naasson, filho de Aminadab. Sobre o exército da tribo dos filhos de Issacar, Natanael, filho de Zuar. E sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Depois partiu o estandarte do arraial de Ruben, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Elisur, filho de Sedeur. Sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão, Semuliel, filho de Zurizadai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. Então partiram as coatitas, levando as coisas santas, e erigia-se o tabernáculo até que eles chegassem. Depois partiu o estandarte do arraial dos filhos de Efraim, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Elisama, filho de Amiúde. Sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. E sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. Então partiu o estandarte do arraial dos filhos de Dan, formando a retaguarda de todos os arraiais, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Aiezer, filho de Amissadai. Sobre o exército da tribo dos filhos de Aser, Pagel, filho de Ocrã. E sobre o exército da tribo dos filhos de Naftali, Eirã, filho de Enã. Nesta ordem puseram-se em marcha os filhos de Israel segundo os seus exércitos. Moisés roga a Obabe que vá com eles. Disse Moisés a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: estamos de viagem para o lugar de que o Senhor disse: dar-vos-ei bem conosco e te faremos bem, porque o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Porém ele respondeu:
Não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela. Tornou-lhe Moisés: ora, não nos deixes, porque tu sabes que devemos acampar-nos num deserto e nos servirás de guia. Se vieres conosco, fartiemos o mesmo bem que o Senhor a nós nos fizer. Partiram, pois, no monte do Senhor, caminho de 3 dias. A arca da aliança do Senhor ia adiante deles, caminho de 3 dias, para lhes deparar lugar de descanso. A nuvem do Senhor pairava sobre eles. De dia, quando partiram do arraial, partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. E quando pousava, dizia: volta, ó Senhor, para os milhares de Israel. Capítulo 11. As murmurações dos israelitas. Deixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades de arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando ele ao Senhor, o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos, senão este maná. Era o maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante à de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num gralde o pisava, e em panela o cozia, e dele fazia bolos. E seu sabor era como os bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Moisés acha pesado o seu cargo. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo, e por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Dei-o eu à luz para que me digas: leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, a terra que sob juramento prometeste a seus pais? Donde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dá-nos carne que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez. E eu peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Deus designa 70 anciões para ajudarem a Moisés. Disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciões de Israel, que sabes serem ancião e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então descerei e ali falarei contigo, tirarei do espírito que está sobre ti e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Dize ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne de comer? Íamos bem no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne, e comereis. Não comereis
um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem ainda 20, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos afasteis dela, porquanto rejeitastes o Senhor que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Respondeu Moisés: 600.000 homens de pé é este povo no meio do qual estou. E tu disseste: dar-lhes-ei carne, e a comerão um mês inteiro. Matar-se-ão para eles rebanhos de ovelhas e de gado que lhes bastem? Ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Porém o Senhor respondeu a Moisés: ter-se-ia encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verás se cumprirá ou não a minha palavra. Saiu, pois, Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou. E tirando do Espírito que estava sobre ele, e pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém, no arraial ficaram 2 homens. Um se chamava Eldade e o outro Medade. Repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizaram no arraial. Então correu um moço e o anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizaram no arraial. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse: tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Deus manda codornizes. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia, ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. Levantou-se o povo todo aquele dia e à noite e o outro dia, e recolheu as codornizes. O que menos colheu teve 10 homens, e as estenderam para si ao redor do arraial. Estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo e o feriu contra a praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Ataava, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. De Quibrote Ataava, partiu o povo para Azerote e ali ficou. A sedição de Miriam e Arão, a irmã e o irmão de Moisés. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomará, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós 3, saí à tenda da congregação. E saíram eles 3. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam e eles se apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer, eu ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Boca a boca falo com ele, claramente e não
por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra eles se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: Aí, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe, tenha metade de sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: Ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés: Se eu, pai, lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial e depois recolhida. Assim, Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Porém, depois o povo partiu e Azerote e acampou. O povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Parã. Gente, chegamos ao final desses 3 capítulos, vocês viram que tem alguns nomes aí, né, com português da Celeste, fica desafiante, né, pronunciar direito, mas deu, graças a Deus. Irmãos, que versículos, que capítulos, gente, olha só o que acontece quando nós provocamos ao Senhor. Gole com o Celeste, café com o Celeste, gole de hoje. Vivemos em uma geração que muitas vezes confunde autoridade com poder. Mas Deus nos mostra que a verdadeira liderança nasce do serviço da humanidade e da obediência. E antes de desejar uma posição, deseja agradar ao Senhor. Quem é aprovado por Deus não precisa lutar por reconhecimento, porque o próprio Deus confirma o chamado no tempo certo. Pegou a chave? Amém? Pai querido, muito obrigado pelo ensinamento de hoje. Senhor, eu te peço, livra-nos do orgulho e da rebeldia. Dai-nos um coração humilde para servir e obedecer à tua vontade. Que nossa maior alegria seja viver na tua presença e cumprir o propósito que preparaste para nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Não deixa de compartilhar esse vídeo, não deixa de chamar outras pessoas, compartilha com pelo menos 10 pessoas para que nos acompanhem nessa leitura bíblica. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarda, que fortalece teu coração na humildade, na fidelidade e que confirme o propósito que tem para a sua vida e que sua presença seja sempre a nossa maior herança, em nome de Jesus. Deixa sua curtida no vídeo, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações. Deixa também seu pedido de oração. Que Deus te abençoe grande e poderosamente. Até amanhã para mais 3 capítulos do livro de Números.